Momento de emudecendo os microfones e de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, ao mesmo tempo em que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que Jesus traz ao nosso encontro. Esses amigos e amigas espirituais nos dando neste momento o seu carinho, nos trazendo suas energias renovadoras a cada um de nós. E aqui estão, como sempre, organizados na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. O nosso muito obrigado a sempre presente e atuante, corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós neste momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares e renovadores a cada um de nós e também aos nossos lares e aos nossos entes queridos. Dessa maneira, nosso coração agora mais leve, com aquela pressão arterial 8/12, vai se elevando até as alturas, e é nas alturas que encontramos neste momento Jesus e sua mãe Maria, de braços abertos, sorriso nos lábios, nos acolhendo e nos convidando a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade que temos agora de estarmos reunidos em seu nome. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus, boa reunião para todos nós. E agora, seguindo com a reflexão que o querido André Luiz nos traz, reflexão que diz o seguinte: o sábio não satiriza o ignorante, o esclarece fraternalmente. O bom não persegue o mal, o auxilia a reerguer-se. O cristão não odeia nem fere, segue o Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas que o tempo desfaz. Bom, acho que agora boa semana a todos, né? Já deu por hoje, né? Porque o André Luiz falou tudo aqui. Questão de possuir, ter dentro do seu cabedal interior a sabedoria, não nos dá o direito de fazer gozação, de menosprezar quem tenha menos, no momento, sabedoria que nós. E, aliás, essa é a beleza da educação, né? Você pode estar transmitindo o teu conjunto de conhecimentos para alguém que vai receber de boa vontade, vai desenvolver. E lá para frente, pode te ensinar um monte de coisas. Isso acontece na família, com as gerações, né, que vêm depois que a gente, acontece na casa de caridade, acontece no ambiente de trabalho. Então, tem uma coisa, esse negócio de compartilhar o que a gente já conseguiu aprender e conhecer é, antes de mais nada, um ato de generosidade. Então, sendo generoso, é uma energia que a gente joga para o universo que volta para nós, quando a gente menos espera, né? E aqui, o bom não persegue o mal, o auxilia a reerguer-se. Será que todas as instituições penais que nós temos reformata a pessoa para o convívio saudável, útil com a sociedade? Não. Na verdade, a pessoa que entra, hoje, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Muitas moças entram na cadeia por coisas que elas nem fizeram. Simplesmente o namorado ou pseudo-marido largou a droga lá, fugiu, polícia chegou, encontrou ela com um saquinho, uma sacolinha de pó, de maconha, de qualquer coisa, ela vai para a cadeia. E na cadeia, ela entra não sabendo nada do crime e a cadeia embrutece a pessoa. Quando, na verdade, é uma coisa que eu não entendo. Lá em Sacramento, o querido tio Eurípides, ele acolhia um monte de pessoas que ele ia na delegacia e falava: não, esse aqui pode ficar comigo lá no Colégio Allan Kardec. E a pessoa se tornava útil para a sociedade depois de pouco tempo. É bombeando o amor e deixando a espiritualidade agir,
coisas que se chamam normalmente de milagres são passíveis de acontecer. Querida Benedita Fernandes, né, quem é de Araçatuba conhece, ela era viciada em álcool, né? Ficou presa, não tinha família, e um camarada que era carcereiro lá na cadeia pública de Araçatuba na época era espírita. E falou: ó, tem uma moça lá que ela sem bebida ela é uma maravilha lá, limpa as celas, limpa a delegacia, cozinha, costura roupas, mas quando está com bebida vira o capeta. Dirigente do centro que o carcereiro lá frequentava foi lá, fizeram um P3E a domicílio, né, na cadeia. O próprio carcereiro alfabetizou Benedita Fernandes, se tornou, desenvolveu mediunidade. O primeiro livro que ela leu, quando aprendeu a ler, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, e se tornou uma figura singular, onde governadores, prefeitos, políticos, autoridades iam procurar os conselhos dela. E ela adotou um sem número de crianças, né? E hoje tem lá nome de praça, nome de escola, nome de hospital em Araçatuba e na região, né? Então, a questão de o bom não perseguir o mal e auxiliá-lo a reerguer-se é a tarefa de todo cristão, que é outro trechinho aqui que o querido André Luiz nos traz. O cristão não odeia nem fere. Será que todo mundo consegue fazer isso? Segue o Cristo servindo ao mundo, né? Será que a gente tem consciência da amplitude desse tipo de atitude, né? Que está ao alcance de cada um de nós, né? E aí ele arremata dizendo: de outro modo, o sábio não satirizando o ignorante, o bom não perseguindo o mal, o cristão não odiando nem ferindo. Se a gente fizer diferente disso, quaisquer títulos de virtude, como diz o querido André Luiz, são meras capas, disfarces, que o tempo desfaz. E aí, quando a máscara cai, a pessoa. E muitas vezes a máscara cai quando a gente acabou de cruzar o muro da vida, né? Aí não é o mundo da verdade, né? Deve ser bem triste, né? Você se deparar com uma pessoa que você acha que não existia, porque você passou a vida iludindo a si e ao mundo, né? Muito bom, pessoal. Como dizia o Odorico Paraguaçu, lá no Bem Amado, saindo dos entretantos, chegando nos finalmente, aqui está a agenda cristã, que veio a público em 1947. 1947, época que o Chico Xavier morava ainda lá em Pedro Leopoldo, né? Ele se mudou para Uberaba em 58, né? E para quem não lembra, logo depois que ele se mudou para Uberaba, a jovem estudante de medicina Marlene Nobre, então com 18 anos, foi estudar medicina em Uberaba. Era espírita, vinha de família espírita. E foi lá no centro do Chico, Grupo Espírita da Prece. Chico olhou para ela e falou: ô menina, evangelho fica por tua conta na preparação dos trabalhos. E foi aí que a jovem estudante de medicina, Marlene, criou uma convivência semanal com o Chico, uma amizade que perdurou depois que ela se casou, né, com o Freitas Nobre, que, aliás, ambos se conheceram lá no mesmo grupo espírita da Prece, quando o Freitas Nobre foi de São Paulo, junto com uma turma da Federação Espírita aqui, lá para visitar o Chico, e ali eles se conheceram, e aí saiu o casório. Vocês não esperavam por essa fofoca fulminante hoje aqui, começando, né? E o Agenda Cristã tem 96 páginas, veio a público em 47, como dissemos, e consta de 50 mensagens. E nós vamos ter oportunidade de acompanhar algumas delas. A primeira que a gente destacou está aqui no capítulo 2, que é a que tem como título Princípios Redentores. Vamos a ela. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos.
Deseja o bem dos outros tanto quanto deseja o teu próprio bem. Concorda imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê o seu concurso às boas obras, sempre com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele te atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e os doentes. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os defeitos dos outros. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa colheita. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso das excessivas convenções. Cultive sempre a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos, valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo, há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Então, lembrando, né, esse texto tem como título Princípios Redentores. O que é redentor? Aquilo que é capaz de renovar, de nos dar novas oportunidades, de nos fazer ampliar nosso nível de consciência, né? E aqui uma coisa muito presente, né, na vida de cada um de nós. Concorde imediatamente com os adversários. Porque tem muita gente, estou falando gente encarnada e desencarnada, que adora disputar, que adora um confronto, tem experiência anterior com isso. Muitas pessoas foram criadas, se desenvolveram desde a infância num ambiente agressivo, com gritos, com ameaças, com chantagens emocionais. Você pode não ter partido uma infância, uma adolescência cercada desses valores, mas muitas pessoas com quem a gente se relaciona assim, na prática chama barraqueiro, né? Então não queira gritar ou fazer barraco com quem foi formado e diplomado na escola de fazer barraco. Você vai passar nervoso, não vai adiantar nada. Vou dar um exemplo. O Gão vai anotando aí, fofoca 2 de hoje. Estava vindo metrô. Em algumas linhas de metrô, você tem balizas, né, de aço como para organizar a entrada e a saída. Quer dizer, então, tem uns que você sai pelo meio, outros que você entra pelo meio no vagão, mas em qualquer lugar. Isso pode ser na garagem, pode ser no elevador, pode ser na porta do prédio. Qual que é a preferência? Quem está saindo, sai primeiro para dar espaço para quem quer entrar no vagão, no prédio, na garagem, aquela coisa toda. Bom, chegou aqui perto de casa, aqui na Paulista, bastante gente. Só que tinha muita gente descendo do metrô, do vagão. E eu parei para esperar o pessoal, estava logo na frente, né? Falei, se eu for para frente, com o meu ombro e com o tamanho da minha pança, eu vou obstruir a saída de quem está saindo do vagão. Parei. 2 senhorinhas me empurraram, não com as mãos, com o cotovelo. Olhei para trás e falei, qual é a pressa? Ah, o senhor está parado. Eu estou parado porque não dá para andar. Se a senhora tenha paciência que vai dar tempo para todo mundo, né? Agora, eu não briguei. Era uma questão de agressão física, né? Agora, briga de velho nunca acaba bem. Então, eu não briguei. Falei. E aí,
pessoal acabou de sair, entrou, mal digo, num momento de 2 segundos, você é desafiado a brigar ou a não brigar. Está no alcance de cada um de nós, né? Agora, esse negócio de ajudar as crianças, amparar velhos e doentes. É o exemplo de Jesus. Se ele é nosso modelo, façamos isso. Como é que é? Quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Mantenha a ingenuidade, mantenha a pureza, mantenha a paz dentro de si. O resto é consequência. Bom, sob princípios redentores, acho que é isso. Agora vamos lá no capítulo 4, que nos fala em favor de você mesmo. Querido André Luiz nos traz seguintes pérolas para o nosso coração. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigências, para que outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de se exprimir. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais do que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo o bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais a você. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte, sem mágoa, as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia, mentira, né, cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso, lhe estude o processo calmamente e logo após a transforme em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. Pagando semelhante tributo, o homem comum se atormenta e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente você sairá do vai e vem das reencarnações inferiores. Acho que vocês devem lembrar o que a gente sempre frisa, a importância de manter a serenidade e a importância de manter a fé, porque a fé nos fortalece, nos dá coragem para os enfrentamentos sem perder a serenidade. E isso está ao alcance de cada um de nós, né? Agora, muitas vezes a gente esquece disso. E outra coisa, ajudar sem exigir nada, nem obrigado. Hugão, como é que está a nossa contagem de fofoca aí? Vamos para a terceira agora, vai. Na caminhada, seja no trabalho batente, né, no ganha-pão, seja no trabalho voluntário, seja no condomínio, muitas vezes dá problema no prédio. Todo mundo sabe que eu mexo com eletricidade. Todo mundo sabe que eu tenho ferramenta e medidor para medir até pensamento.
Então, toco o interfone aqui nas horas mais variadas, com as demandas mais variadas. Nunca disse não, sempre vou. O que não me garante que as pessoas me deem bom dia quando eu entro no elevador, por exemplo, para a mesma pessoa que pediu ajuda uma semana antes. E tudo bem, eu sou responsável pelo que eu posso fazer, não sou responsável pelos outros, né? No ambiente de trabalho, a mesma coisa. Na casa de caridade, vamos lá, você pode ter aluno, você pode ter assistido, você pode ter colegas de trabalho, e cada um tem os seus dias mais felizes e seus dias menos felizes. Tem, sem ilusão e não tem crítica nenhuma, é uma constatação como um repórter da vida. Cada turma que tenha 30, 20, 50, 100, acabou o curso, metade cruza com a gente no corredor e nem olha. E tudo bem. Você armazenou ali o recado de Jesus, seja feliz e faz a tua parte na sociedade e está tudo certo. Com base nisso, cheguei numa proporção. Cada dia que a gente sai de casa para ir onde quer que seja, pode ser no mercado, na padaria, na banca de jornal, no banco, na casa de caridade, no trabalho profissional, você tem uma proporção 90-6. Você vai cruzar com 96 pessoas. 90 são estrupício e 6 fazem a diferença. 6 vão entender o que você está fazendo, vão retribuir as energias que você coloca, e 90 vão te ignorar, quando não maldizer. E tudo bem, porque exatamente é o que o querido André Luiz acabou de nos dizer aqui na mensagem anterior. Nem Jesus conseguiu ser uma unanimidade, né? Quem somos nós? Então vamos fazer o melhor que a gente consegue, sem dar muita bola para a torcida. Falando demais hoje, né, Algão? Você tá querendo que já chegue 6h30 logo, né? Então vamos lá. Agora, mas dá tempo do capítulo 8, né? Irmãos em perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. Então a pessoa fica falando, 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 querendo mudar o outro. São irmãos e irmãs em perigo. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Quer dizer, gente que tem solução para a vida de todo mundo, mas não dá jeito nas coisas básicas da própria vida, né? Mais ou menos aquelas coisas, antigamente tinha, o pessoal morava em vila, né? Hoje mora em prédio, que é uma vila vertical, né? Mas passa o dia sem fazer nada dentro de casa, fica olhando na janela a vida dos outros, né? E comentando. A gente pode fazer diferente, né? Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Vamos lá. Aquela família, 3 irmãos, amigos de Jesus: Lázaro, Marta e Maria. Representou a Marta, a trabalhadora, a dedicada, a que se obriga a uma série de deveres. A Maria, a contempladora, a livre pensadora, que sempre estava disponível para estar com Jesus e levava a bronca da Marta, né? E o irmão delas, né? O Lázaro, convivendo com as 2 irmãs ali, é o que apresentou problemas de saúde, era amigo, um querido de Jesus, como cada um de nós é, e até que, mas ele era o esteio da família ali, até que doente, morreu. O pessoal foi lá chamar Jesus, falou: não, ele não morreu, ele está dormindo. Foi lá e saiu da sepultura junto com o Lázaro, né? Cada um de nós pode concentrar um Lázaro, uma Maria e uma Marta dentro de si. São 3 exemplos, 3 comportamentos humanos, e que Jesus atendeu a cada um
deles, nas suas particularidades. Então, está sempre ao nosso alcance, né? Os que permanecem incessantemente preocupados em se defender, os perseguidos, né? Então, a pessoa está sempre na defensiva. E a gente não pode esquecer que nos mamíferos, né? E a gente é mamífero e é bicho muito mais do que a gente imagina. A reação ao medo se dá de 3 formas diferentes, né? Em algumas situações, ante o medo, o mamífero ataca. Em outras situações, o mamífero, ante o medo, foge. Em outras situações, o mamífero, ante o medo, paralisa, né? E a pessoa que está tentando sempre se defender, ela vive com medo. Então, as reações podem ser uma dessas 3, ou paralisar em algumas situações, ou atacar sem necessidade, ou fugir quando deveria ficar. Então, entendamos a nossa natureza animal, mas entendamos que a gente tem o poder da escolha, né? E Jesus está sempre ao nosso lado, para nos ajudar a escolher com mais juízo. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Tem um negócio, é muita iniciativa e pouca acabativa. Começa, acaba, começa, acaba, começa, acaba. Porque muitas vezes a gente começa um monte de coisa, que nem naquela semaninha entre o Natal e o Ano Novo, vou fazer regime, vou atualizar minha documentação, vou tirar a carta. No outro ano, entre o Natal e o Ano Novo, está lembrando de fazer as mesmas coisas, né? Porque começou. E esse negócio de regime, tem muita gente que se empolga na hora de contratar a academia, né? Acho que contratou a academia, pagou o boleto, já emagreceu 10 quilos, não é assim, Hugão? Lucro de quem é dono da academia, né? Tem vezes que o negócio, agora eu vou parar de comer chocolate, eu vou parar de Big Mac. Quando vê, tá te tocando a campainha aí, o iFood entregando sem ninguém perceber. Se a gente não se renovar por dentro, o resto é teatro. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço de compreensão e amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem na vida. Então, aqui são 10 itens, né, um decálogo de pessoas que estão em perigo e muitas vezes não reconhecem. Nenhum passarinho me contou, mas que já deu a hora, né, Hugo? 1 minuto Como e é que meio. estamos? 1 minuto e meio? Vamos lá. Hora de agradecer. Momento de elevar o nosso pensamento ao alto. Agradecidos que estamos por tudo isso que estamos recebendo, pela presença da espiritualidade amiga e das mãos carinhosas de Jesus junto conosco. Junto com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por todos que sofrem, por todos que nesse momento se encontram em leitos de hospitais, celas de prisão, que acabam de encontrar a nova etapa da vida, estão se adaptando a ela, bem como seus familiares que passam pelo momento do luto. Vibramos também pelos corações, pelos lares que não encontram harmonia, pelas nações e sociedades que se encontram em litígio e também por aqueles e aquelas que na erraticidade ignoram ainda a força do amor e o poder do perdão. Que nossas vibrações, com a permissão de Jesus, possam chegar a cada um deles através da ação benéfica das caravanas socorristas. E com a nossa gratidão, com as nossas vibrações colocadas nas mãos de Jesus, momento de louvar Deus, nosso Pai, através da prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha